O tema da mensagem de hoje é um pedido. Entregue o seu coração a Deus. Pedido simples, mas pensa numa coisa difícil de fazer. Sabe por quê? Porque é mais fácil entregar o coração para o namorado. É mais fácil entregar o coração para uma mulher e para um homem. É mais fácil entregar o coração para o trabalho. É mais fácil entregar o coração para uma paixão. Quanta gente entregou o seu coração para um esporte e passa a vida inteira só em torno daquele esporte. Tem pessoas que entregaram o seu coração para um hobby. Outros entregaram o seu coração para si mesmos. E só conseguem lidar consigo mesmos. Onde está o seu coração? Exatamente onde ele está? Está na tua mão? Ou está na mão de outra pessoa? Deus te trouxe aqui nesta noite. Alguns vieram nadando, outros heróicos, fizeram quase companhia com Noé, construíram uma arca, mas chegaram no pós-dilúvio. E chegou aqui porque Deus o trouxe, e Ele quer que você entregue o seu coração para Ele. Leia aí, está no esboço que lhe entreguei, e no PowerPoint, este verso, Hebreus capítulo 3, 7 e 8, todos juntos. Hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais os vossos corações. Só as vozes femininas. Vamos lá, voz de trovão, envergonha não. Hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais os vossos corações. Viu que show, show. Aqui não é qualquer time não, mas o pessoal aqui é da Fiel. Homens que sabem mesmo o que falam. É um apelo. Sabe por quê? Porque é assim que Deus quer que você se relacione com Ele, num relacionamento de confiança. Se ouvires a sua voz, e eu garanto que hoje você vai ouvir, não endureça o seu coração. E para introduzir esta mensagem, gostaria que você acompanhasse uma canção, que a banda vai tocar, a Sara vai dançar, para a glória do Senhor, mas para a sua edificação, e que você de fato abra o seu coração e entregue-o para o Senhor nesta noite. Esse é o meu desejo, honrar-te, ó Deus. Pai, tudo que sou, entrego a Ti. Tudo que eu tenho vem de Ti. Tudo que preciso está em Ti. Toma o meu coração, minha alma eu te dou. Eu vivo só pra Ti, todo o meu respirar, do meu dia aos minutos, entrego tudo a Ti. Toma o meu coração, minha alma eu te dou. Eu vivo só pra Ti, todo o meu respirar, do meu dia aos minutos,
esse é o meu desejo, honrar-te, ó Deus. Pai, tudo que sou entrego a ti. Tudo que eu tenho vem de ti. Tudo que preciso está em ti. Toma o meu coração, minha alma eu te dou. Eu vivo só pra ti, todo o meu respirar, do meu dia aos minutos, entrego tudo a ti. Toma o meu coração, minha alma eu te dou. Eu vivo só pra ti, todo o meu respirar, do meu dia aos minutos, entrego tudo a ti. Toma o meu coração, minha alma eu te dou. Eu vivo só pra ti, todo o meu respirar, do meu dia aos minutos, entrego tudo a ti. Tudo a ti, Senhor. Obrigado, Sara. Falar e cantar nos leva a uma reflexão para uma resposta. Entrego tudo a ti. Dentro do princípio da cultura hebraica, quando falamos em coração, nós estamos falando dentro da própria vida. Porque o coração para o judeu é o centro das decisões. Nós sabemos que o cérebro é onde é produzido o raciocínio e as nossas decisões, as nossas escolhas são feitas através da nossa vontade, que é processada no cérebro. Mas para a cultura hebraica, e é nesse contexto que foi escrito o Velho Testamento e, por extensão, toda a Bíblia, o centro do coração é o centro da vida. Por isso, o homem mais sábio do mundo, aconselhando em provérbio, diz: guarda o teu coração, porque é dele que procedem as saídas da vida. Hoje, até pelo conhecimento biológico que o homem tem, sabe-se que o coração, ele é o motor, é ele que bombeia todo o nosso sangue pelas nossas artérias e pelas nossas veias. Mas, nesse sentido aqui, para ficar mais forte ainda, você tem que entender que coração não era só o lugar onde bombeia o sangue para todo o corpo humano, mas onde é gerada as decisões. E se ali é gerado as decisões, é a parte mais importante do nosso corpo. Por isso que entregar o seu coração para Deus é entregar a sua vida para Deus. E por isso você não pode fazer qualquer coisa com o seu coração. Porque fazer qualquer coisa com o seu coração, você está fazendo qualquer coisa com a sua vida.
Quando você não cuida e entrega o seu coração a uma paixão qualquer, você está entregando sua vida. Por isso que tem pessoas que arrebentam a sua vida fruto de uma decisão, de uma escolha amorosa errada. Entregou o seu coração precipitadamente para qualquer um. E aí depois tem choro, tem tristeza, tem lamento. Quando entregamos o coração para Deus, uma coisa acontece: o coração muda. Porque quando nós nascemos com um coração cheio de pecado. Esse coração cheio de pecado, ele é como se fosse um coração de pedra, ele é duro, ele é resistente às coisas de Deus. É por isso que, naturalmente, o homem tem uma resistência às coisas de Deus, porque ele nasce com um coração petrificado, ele nasce com um coração de pedra. E há uma profecia que diz, está em Ezequiel 36, 26, que quando a gente entrega o coração para Deus, isso aqui acontece. Veja aí comigo. Darei a vocês um coração novo, e porei um espírito novo em vocês. Tirarei o coração de pedra e darei um coração de carne. Deus quer te dar um coração novo. E ninguém pode te dar um coração novo. Se você der o seu coração para outra pessoa, você vai ficar sem coração. Ou vai ficar com um coração de pedra. Porque quando você dá o seu coração para alguém, essa pessoa não tem condição de restituir. Se você der o seu coração para um feiticeiro, ele vai ficar com o seu coração. Se você entregar o seu coração para uma paixão, ele vai ficar com o seu coração. Se você entregar o seu coração para um hobby, ele vai ficar com o seu coração. E a sua vida vai ser dominada por aquele hobby, se não tiver controle. Agora, quando você dá o seu coração para Deus, você não perde, você ganha. Além do seu coração estar seguro, inviolável, nas mãos de Deus, Ele coloca dentro de você um coração novo, está escrito aqui. Um coração sensível às coisas dele. Um coração onde palavras como perdão entra. Palavras como amor entra. Palavras como graça entra. Palavras como misericórdia entra. Palavras como arrependimento entra. Agora, estas palavras não entram num coração duro. Onde está o seu coração? Está com você mesmo? Ou você já entregou a pessoa errada? Tem jeito. Porque tudo tem jeito. Bota a mão aí no seu coração. Está batendo? Espero que sim. Então tem jeito. Porque se você está vivo, tem jeito. Tem jeito. Há alguém especialista em consertar coração quebrado. Há alguém que é especialista em consertar o que se quebrou. Na Bíblia, o coração, como disse, é o lugar do centro da vida, das nossas decisões. E Deus, quando Ele olha para nós, Ele vê todo o nosso potencial, Ele quer nos transformar para sermos ainda melhores. A Bíblia conta a história de um homem que teve o seu coração endurecido pelo próprio Deus. Chama-se Faraó, era a sua posição, rei do Egito. Foi o coração duro de Faraó que fez com que Deus levantasse Moisés e enviasse 10 pragas ao antigo Egito. E através daquele coração duro, Deus mostrou o seu amor para com o povo de Israel e para com o próprio povo do Egito, porque Deus não só ama os israelitas, mas também os egípcios. Mas, o que acontece? O coração duro gerou uma série de consequências. Primeira, segunda, terceira, quarta, até a 9ª vez o coração de Faraó esteve duro. Até que, na 10ª vez, quando Moisés lá foi, Deus amoleceu o coração de Faraó e ele permitiu que o povo saísse, mas houve muita perda. Enquanto o seu coração estiver duro, vai haver perda. Para você, para as pessoas que você ama, porque coração endurecido é terra que nem Deus anda.
porque foi bloqueado, foi fechado, e Deus não arromba, Deus não quebra. Por isso essa canção, eu te dou o meu coração. Deus te criou, mas Ele deixou a decisão de entregar ou não o seu coração para Ele. Isso é fantástico, gente. Só o Criador pode fazer isso. Ele podia nos ter feito com o coração na mão dele. Ele não nos fez. Mas lembre-se, para o judeu, o coração é o centro da vontade humana. E Ele deixou de fora essa parte. Ele te fez completo, é tudo dele, mas a vontade, a decisão, o coração, Ele deixou na tua mão. Para que você desse a quem você mais amasse. Para que você entregasse a quem iria dirigir a sua vida. Todo mundo aqui vai ter que entregar o seu coração. Então você tem que escolher para quem você vai entregar. Em quase 30 anos de vida cristã, eu nunca vi alguém dar testemunho ao contrário. Você já viu? Chamar alguém para dar testemunho e a pessoa começou assim: eu estou aqui para dizer que eu entreguei meu coração a Jesus e tudo deu errado. Eu estou aqui para dizer que eu li a Bíblia e eu me estrepei. Eu estou aqui para contar que eu passei a orar e jejuar e me lasquei. Eu estou aqui para contar que eu fui fiel, ofertante dizimista, passei a me envolver em ministérios, passei a viver uma vida piedosa diante de Deus e deu tudo errado. Eu confesso para você que em quase 30 anos de vida cristã, nunca vi testemunho ao contrário. Por quê? Porque do jeito de Deus dá certo. Deus deixou isso aqui que é o manual da vida e quem segue a sua vida por isso aqui dá certo. Quem entrega o seu coração para Deus dá certo. Dá certo. O seu coração está na sua mão. Você tem que decidir a quem você vai entregar o seu coração. Um texto fantástico da palavra de Deus. Se você tem Bíblia, abra e veja se está grifado. Se não está, você vai grifar agora, porque é o tipo de verso que precisa estar escrito, mas também grifado. Sabe por que não veio grifado? Para que você tivesse a vontade hoje de grifar. Ah, esse é Deus. Deus deixou tudo desgrifado, para que você pudesse abrir a Bíblia e decidir: esse eu vou grifar. Lê comigo. Deleite-se no Senhor e Ele atenderá os desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e Ele agirá. Vamos trocar caminho para o coração também? Salmo 37, 4 e 5, em especial verso 5 agora. Entregue o seu coração ao Senhor, confie nele e Ele agirá. Querido, você não vai dar testemunho ao contrário. Se você fizer desse jeito, você vai vir e vai dar testemunho na sua casa, na sua família. Entreguei o meu coração ao Senhor, confiei nele e Ele agiu. Ele me deu um marido segundo o seu coração. Porque, gente, o perigo é eu escolher segundo o meu coração. Enganoso é o meu coração. Mas se eu entreguei o meu coração para Deus, não é mais o meu coração. É o coração na mão de Deus. Então entregue o seu coração nas mãos do Senhor. Confia nele e Ele vai agir na sua vida. Ele vai à frente. Ele vai casar com você. Ele vai trabalhar com você. Ele vai resolver problemas com você. Ele vai andar no vale da sombra da morte com você. Ele vai andar nos momentos mais alegres, mas mais tristes. Down e up, Ele vai estar com você o tempo todo, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Mas você não pode ficar com o coração na sua mão. Você tem que entregar para Ele. Escreva aí, como está então o seu coração? É um coração fechado ou aberto para Deus agir? Você está dizendo: Senhor, vem que estou facinho. Ou você está dizendo: Senhor, estou fechado. A Bíblia conta a história e mostra pessoas que tiveram o coração aberto para Deus. Davi, por exemplo, errou, mas tinha um coração aberto para Deus. Mas a Bíblia também fala de Saul, que também errou,
mas tinha coração fechado para Deus. Como que é o seu coração? Fechado ou aberto? Deus quer falar com você, você deseja ouvi-lo, então você precisa abrir o seu coração para dar uma resposta. Como diz Apocalipse capítulo 3, verso 19 e 22, por isso, seja diligente e arrepende-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. O que é isso, gente? Relacionamento. Esse texto fala sobre religião? Não. Fala de um Deus que te deu a vida toda, que te deu o coração. E Ele está pedindo um coração para Ele agora. Estou à porta e bato. Filho, filha, se você me ouvir, e olha que hoje você está ouvindo, em alto e bom som, com o microfone. Mas se você der uma resposta dizendo, sim, eu ouço e abro a porta do meu coração, Ele diz que Ele vai convidar você para estar na mesa com Ele. Entrarei, cearei com você. E aí Ele faz uma promessa: ao vencedor darei o direito de sentar-me comigo no seu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai no seu trono. Aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz. Lembra o que eu falei com você? Se você der o seu coração para qualquer pessoa, além de perder o seu coração, você não ganha nada. Agora, se você dá o seu coração para Jesus, o que Ele diz que vai te dar aí em Apocalipse? O direito de sentar-se com Ele. Querido, não é só aqui na terra que Ele vai sentar na tua mesa, não. Ele vai te levá-lo a uma dimensão espiritual e sobrenatural, que Ele promete que você vai sentar na mesa dEle, lá em cima. E você ainda vai dar uma de bobão, fechar o seu coração? Você perde o melhor da vida, morre, vai para o inferno e perde o coração. Deus está dizendo para você que Ele não quer só que você dê o coração para Ele. Ele quer te dar um novo coração na terra e quer te dar o direito de sentar-se com Ele no trono. Gente, isso aqui é forte demais. Agora, se a sua Bíblia está aberta, ou você está no esboço, grifa aí ou circule a palavra direito. Tem algum advogado aqui? Tem. Alguns. Advogado, advogada. Você conhece bem essa palavra direito, né? E olha, eu vou dizer uma coisa: o reino espiritual sabe muito bem o significado dessa palavra. Porque esta palavra é uma palavra que pode mudar a sua história. Você tem que entender ela no sentido não só jurídico, mas você tem que entendê-la num sentido espiritual. Você está vendo aquela madeira ali? Aquilo ali é uma cruz. A palavra direito tem tudo a ver com aquilo ali. Porque para que você estivesse hoje sentado aqui, foi dado o direito dado por Deus a Jesus Cristo de morrer na cruz do Calvário e com isso trazer o sacrifício que te deu o direito hoje de ser salvo. Você não foi salvo porque você foi para a cruz. O direito não era seu. Jesus pagou o preço, foi crucificado e morto, então foi pago. Havia uma sentença de culpa sobre a humanidade, sobre eu e sobre você, e a Jesus Cristo de Nazaré, Deus o constituiu como filho que foi morto e crucificado, e ele ganhou o direito da cruz, e ali ele pagou pelos nossos pecados. A nossa pena foi paga. E com isso, aí sim, Jesus ganhou a cruz e morreu. Ele ganhou o direito de morrer e você ganhou o direito à liberdade. Olha que coisa!
Ele ganha o direito de sofrer, de morrer vicariamente. E Deus, por te amar tanto, Deus por me amar tanto, me dá outro direito, não de morrer na cruz, mas o direito de receber a absolvição, a liberdade, a remissão dos pecados. Existe um outro Deus que ama tanto assim? Pelo nosso pecado, qual era o meu direito? Meu direito era aquele lá. Quem pecou fui eu, quem pecou foi meu pai, foi minha mãe, recebi por herança. Então, se recebi o pecado por herança, recebi a morte por herança, e eu também sou pecador, qual é o meu direito? A morte, a pena na cruz. Mas o que Deus fez? Deu o seu Filho, que morreu na cruz pelos meus pecados. E aí o que eu ganhei? Eu ganhei a vida eterna. Você vai dar o seu coração para outro depois disso? Se você fosse gato e tivesse 7 vidas, tinha que dar 7 para ele. Mas você só tem uma, então dá. Só uma que você tem, porque ele deu a sua vida para que você pudesse ter a sua vida eterna. Então ele morreu a sua morte para você viver a sua vida. A Bíblia fala em Neemias capítulo 9, 16 e 17, que nós temos uma herança muito pesada, muito mal, mas os nossos antepassados tornaram-se arrogantes e obstinados, e não obedeceram aos teus mandamentos. Eles se recusaram o quê? A ouvir, e esqueceram-se dos milagres que realizaste entre nós. Esse é o típico retrato do coração que deixou Deus de fora. Você conhece pessoas assim? Ele não entregou o coração para Deus, não reconhece os milagres, não reconhece os feitos de Deus, recusa-se a ouvir e esquece. Esse é o coração na mão do homem, que é o coração do pecado, é o coração negro, é o coração endurecido, que faz o ser humano, anote aí, se tornar arrogante diante dos homens. Olha, gente, eu já conheci muita gente humilde no mundo, mas eu também já conheci uns caras arrogantes. Mas sabe qual os mais arrogantes que eu já conheci? Os ateus. Meu Deus, eles acham que são Deus, são arrogantes, confiam neles, acham que o homem é quem pode. É assim que você quer ver? Arrogante diante dos homens, dizendo eu sei, eu posso. E você que cuida da área da medicina, da biologia e do direito, muito cuidado, porque são profissões que você toma decisões com relação ao futuro de muitas pessoas. E a arrogância nessas profissões ainda é mais forte com relação à tentação. Se você é um juiz, um promotor, coloque-se diante do Senhor a cada dia e peça: Senhor, senta aqui nessa cadeira e faz a tua justiça através da minha vida. Porque você não é Deus, não. Você é médico, você é policial, você é militar. Entregue o seu coração na mão de Deus. Também insatisfeito em meio ao pecado. No pecado você só vai encontrar insatisfação. E você tem que ir para a satisfação que é o Senhor, senão sabe o que vai acontecer? Você vai tentar alimentar a sua insatisfação com mais pecado. Porque um abismo gera outro abismo. Aí, como o pecado não sacia a alma do homem, ele tenta se alimentar de mais pecado e se torna insaciável, obstinado para o mal. O que temos visto, antigamente, e eu sou desse tempo, tenho 40 anos, sou do tempo do Cibalena, do quichute, da conga, né? Quem já usou conga aqui? Não precisa levantar a mão, não. Ia para a escola, morrendo de vergonha, de conga, tinha vontade de tirar o pé. Os adolescentes aí não entenderam nada. Daqui um dia, pode escrever, está gravando? Vai voltar a conga. Porque a moda é assim, vai e volta, vai e volta, vai e volta. Daqui a pouco vai ser o chique, the must, usar conga.
mas que não volte o 747 da Vulcabras. Meu Deus! Eu tinha um irmão que quando calçava aquilo, chegava em casa, precisava amputar o pé. Meu Deus! Um cheiro do inferno. A Conga e o Quixute ainda vai lá, mas o Vulcabras não pode voltar, não. Quem se lembra? Quem já usou? Eu estou vendo as mãozinhas aí, ó. Mas o homem é assim, obstinado para o mal. E não adianta, porque a Bíblia diz que sem a justificação do Senhor não há um justo sequer. Então ele pensa que é bom, mas o resultado é aí. Gente, eu já fui em cultos em presídio. Ali o pastor Vanderlei conhece bem dessa área. Gente, a gente chega no presídio, você não diz que ninguém matou, que ninguém roubou, que ninguém abusou. Não é mesmo? Porque quando você chega lá, você vai aqui nessas casas de menores, em especial. Esses dias eu fui aqui nessa casa, em Jacareí. Você chega lá, são adolescentes normais. Porque quem vê cara não vê coração. Você olha, está normal. Mas há uma maldade por dentro. Aí a pessoa vai contar a história da vida dele. Aí é outra coisa. Arrogantes, insatisfeitos, obstinados para o mal. Aí pai mata mãe, filho mata pai, neto mata avó, marido mata mulher. Sabe o que aconteceu no Rio de Janeiro essa semana, gente? Foi impressionante. Um vizinho matou o pastor da igreja. Sério? Lá no Rio de Janeiro. Um camarada entrou e descarregou o revólver em cima do pastor por causa do barulho da igreja. É o tempo que nós estamos vivendo. Não estou aqui dizendo que as igrejas estão certas, mas calma lá, peraí. Você tem lei, se está incomodando, vai à polícia, mete um processo, faz alguma coisa. Mas entramos na lei da selva. E pior, porque a lei da selva é pela sobrevivência. Aqui é obstinação para o mal mesmo. Mata-se por ira, por qualquer coisa. Os nossos vizinhos estão nos ouvindo, eu sou do bem, hein? Sou da paz, hein? Ó, como é que é? Como é que faz? Ah, é assim. Não. Ah, estou sabendo fazer não. Sou da paz. Agora, deixa eu dizer uma coisa que pode te assustar. Sem Jesus, a sua vida está totalmente fora do controle. E você pode matar uma pessoa. Eu posso. E a Bíblia já fala que a gente já mata por palavras. Basta o nosso coração não estar entregue diante do Senhor todos os dias. É ou não é verdade? Antes de sair de casa, entregue seu coração ao Senhor. Antes de sair daqui nesta noite, entregue seu coração ao Senhor. E ingratos diante dos feitos de Deus. Você tem uma coisa que deve ser muito triste no coração de Deus, é um Deus que nos ama tanto, um Deus que nos deu esse dia, que nos deu essa chuva, que está nos dando esse ar, que nos deu um corpo, que nos deu faculdades mentais, que nos deu um coração, e sermos ingratos contra os seus feitos. Olha a palma da sua mão, não tem uma pessoa aqui que tem os traços da mão igual a outra. Sua digital é única, a íris dos seus olhos é única, o DNA dentro das suas veias é único. Você é único, singular e especial para Deus. Reconheça isso e entregue o seu coração para Ele. E há uma coisa que, se você não entrega o seu coração para Deus, ou vai ficar na sua mão ou na mão dos outros, você vai se alimentar do pecado. Mas a Bíblia diz, Romanos 6, 23, o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Agora, no mundo que nós estamos vendo também se zomba.
do pecado. Não, pecado não existe. Pecado é coisa piegas, é coisa de alienado, é coisa de crente. Coisa de crente. Mas na Bíblia mostra muito o que acontece com quem zomba de Deus. Na história da palavra do Senhor, zombava-se do pecado antes de Noé. Qual foi o resultado? Dilúvio. 40 dias de chuva. Zombava-se do pecado em Sodoma e Gomorra. Não, pecado não existe. O que aconteceu com Sodoma e Gomorra? Dá para pegar um avião e ir para lá hoje à noite? Foi varrida do mapa. Zombava-se do pecado nos reinos do norte e do sul. Qual o resultado na Bíblia? O norte foi levado cativo para a Síria, o sul cativo para a Babilônia. Foram escravos na Síria e na Babilônia. Zombaram de Jesus e o resultado foi fogo, terremoto e morte. Zombaram do pecado, mas sempre houve uma consequência. Mesma coisa do Brasil hoje. Se você ouvir falar de pecado na TV brasileira, é sátira, é sarcasmo, é brincadeira. Não é verdade? Pode pegar, amanhã pega aí o Vale, a Folha de São Paulo, a Veja, a Isto É, a Época, o Globo, o Jornal do Brasil. Se falar sobre pecado, é para trazer sarcasmo. O pecado não existe no radar do brasileiro. Essa é a semana da chamada Festa da Carne, Carnaval. Aí o pessoal extravasa, sai do armário. Tem gente que está louco para usar roupa de mulher, aí aproveita o carnaval para dizer que está brincando de carnaval, né? Brincando, tá? Mas aí na quarta-feira que vem, é quarta-feira de quê? Cinzas. Pensa numa quarta que deram o nome correto. Cinza. Porque o cara torrou todo o dinheiro, cheirou todas, bebeu todas. A quantidade de gente chega-se a precisar de 30% mais de sangue na época do carnaval do que em qualquer outra época do ano. Por quê? A inconsequência. Bebe todas e acha que vai voltar para casa levitando, que o carro vai passar por cima. Não, o destino é o primeiro poste que aparece. É a época em que o pecado não mora ao lado, ele mora dentro mesmo. Mas tem um preço, o salário do pecado é a morte. E aí? Já deu para entender? Então eu quero te dar 4 benefícios para você entregar o seu coração hoje para Deus. Primeiro, Deus começa a abrir as portas do seu caminho. Ele promete, Ele faz. Se você entregar o seu coração na mão dEle, Ele vai transformar a sua vida, vai transformar o seu casamento, vai transformar a sua história. A porta que está fechada, Ele vai abrir. Malaquias 3, verso 10. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam. Não é que você vai ouvir falar, vejam. Se eu não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que não terão como guardá-las. Eu gosto dessa expressão aqui, tem tradução que fala portas dos céus. Eu gosto de comportas. Aqui na NVI é comportas. Porque comportas é aquele negócio de Taipu quando abre assim, ó. Comportas. É isso que Deus vai fazer sobre a sua vida. Não é a janelinha, não é a portinha, é as comportas das bênçãos sobre a sua vida. Mas não é esperar as comportas abertas e entregar o coração depois. Não. Porque aqui é primeiro crer para depois ver. Não é ver para crer. Entenda isso. Há uma promessa. Uma promessa é seguida, precedida da fé. Você tem fé primeiro para ver depois. É um derramar. Deus vai à frente e abre as comportas do seu caminho. Mas você tem que dar o coração para Ele primeiro. Você tem que dizer, o meu coração te pertence, Senhor.
O meu coração não é da vaidade, o meu coração não é das paixões desse mundo, o meu coração não é do meu emprego, não é do meu hobby, não é do meu sonho, não é do meu plano, não é do meu direito, mas é teu, Senhor. O meu coração pertence a ti, Jesus de Nazaré. Segundo, Deus traz paz para a sua vida. Escreva aí, paz, ou palavra pequena, mas um significado tão profundo e que só entende quem tem Jesus. Porque uma coisa é paz de ouvir falar, outra coisa é paz de experimentar. Daqui a pouquinho, tem gente que vai para casa e vai virar para um lado, vai virar para o outro e não consegue dormir porque não tem paz. Agora os justos sairão, em paz serão guiados, vão deitar, dormir e acordar, porque o Senhor sustentará, diz o Salmo 3. Esta paz, querido, que não é uma energia cósmica, não é um negócio que vem de baixo para cima, não é um negócio que você sente e fala, não. É uma pessoa que se chama o príncipe da paz. Paz na terra aos homens que recebem esta pessoa. Em paz me deito, logo adormeço, pois tu, Senhor, é que me faz viver em segurança. Isaías 55:12, vocês sairão em júbilo e serão conduzidos em paz. Isso não é para qualquer um não, é para quem entregou o coração ao Senhor. Você pode ir de ônibus, pode ir de carro, mas vai em paz. Vai em paz. Tem gente que vai de Mercedes com chofé essa noite. Vai em paz. Tem gente que vai de Fiat dirigindo. Mas tem gente que vai pegar a Mercedes daqui a pouquinho, com o chofé e tudo, vai chegar em paz, que é uma beleza. Por quê? Não tem a ver com o seu meio de transporte. Cidadão, pensa quantas vezes eu já peguei buzu. Ixi! Eu e Leila, até para ir para o meu primeiro ministério em New Iguaçu. Pegava 2, né, Leila? 606 e o Evanil. Ixi! Tijuca, rodoviária Novo Rio do Rio de Janeiro. Depois ficava esperando lá o Evanil. Aí atravessava aquela passarela que é um terror. Sabia se chegava do outro lado ou não? Era sempre um lançar-se em fé. Aí ia lá, esperava o Evanil chegando, apertando. Né, Vavá? Lembra do Evanil? E aí quando tinha um cidadão também segurando assim, depois de um dia inteiro vencido, eu sempre gostei que eu fui alto. Eu ficava por cima. Tem hora que é vantagem ser grande. Querido, não mudou em nada. A paz que eu sentia, da paz que eu sinto hoje, não muda porque é um estado. Se você está desempregado, mas você tem Jesus, você está em paz. Porque o que adianta estar empregado e não ter paz? O que adianta estar com um carro novo e não ter paz? O que adianta estar com a casa nova e não ter paz? Alguns corretores já me falaram a quantidade de casas que são compradas em São José por casais, casarões em condomínios, e que meses depois estão chamando o corretor de novo, aquele que vendeu, para poder vender de novo, porque o casal já se separou. Querido, não é a casa nova que vai te dar paz. E eu já vi esses corretores dizendo, tiveram inclusive que perder dinheiro, porque compraram e logo, pouco tempo depois, tiveram que vender fruto de um casamento litigioso. Talvez você já passou por essa situação, você sabe exatamente o que eu estou dizendo. E você trocaria a sua casa por uma casa longe, num bairro alugada, para ter paz com o seu marido, é ou não é? Queira tudo o que Deus quer para você. Carro novo, casa nova, prosperidade, mas com Jesus no coração. Com o seu coração entregue a Ele. 3, Deus dá vitória diante das lutas. Ele abre o caminho, Ele dá a paz e Ele conduz em vitórias. 1 Coríntios 15, 57, mas graças a Deus que nos dá o quê?
a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Não é no braço, não é no dinheiro, não é na capacidade acadêmica, mas é no Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Vamos ler esse texto juntos? Isso aqui, gente, é uma declaração de fé. Isso aqui é para dar no diabo assim, ó. Tá. Vamos lá. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos fazer mais uma vez, só porque é música no reino dos céus e é tormento no reino do inferno. Vamos lá? Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, aleluia. Uma salva de palmas para Ele, ao Senhor. Glória a Deus. É Ele mesmo. Ele nos dá a vitória. E aí? O que você vai fazer com o seu coração? Ele abre o caminho, Ele dá a paz, Ele te dá a vitória. E por último e mais importante, Ele te dá a salvação. Deus te dá a eterna salvação para a sua vida. Por quê? Porque você está morto em seu delito e pecado. Lucas 19, 5 a 10, conta a história de Zaqueu. Jesus olha para ele e diz: Zaqueu, hoje veio salvação à tua casa. Deus quer te dar essa salvação também. Verso 9 e 10, Jesus disse: hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Esse é você, que sem Jesus, sem Deus, está perdido. Ah, pastor, eu sei o meu SIC, meu RG, eu sei onde eu moro, mas seu coração não está na mão do Senhor. Então você está perdido, morto em seu delito, em seu pecado. Por quê? Atos 4,12, em nenhum outro há salvação. Vamos dar mais uma direita aí no capeta? Em nenhum outro há salvação. Nenhum outro há salvação, senão no nome dado, Jesus Cristo o Senhor. Esse é o homem. E aí? Qual a sua resposta? Há uma palavra muito triste na Bíblia, em 2 Coríntios 4, e aqui eu encerro, que diz assim: o Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes. O Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Será que esse texto é sobre você? Descrente? Eu sou um crente. Eu creio em Jesus Cristo, o Senhor, eu creio em Deus Pai, eu creio no Espírito Santo, eu creio na Santa Trindade, eu creio na Bíblia Sagrada, eu creio em tudo que a Bíblia diz que eu sou, eu creio em tudo que a Bíblia diz que eu tenho, e eu creio em tudo que a Bíblia diz que eu posso. Então eu sou um crente. Então esse texto não é sobre mim, mas pode ser sobre você. E você vai ficar assim? Cegou o entendimento dos descrentes. Sua vida foi de descrente até aqui? Que tal agora entregar o seu coração para ser um crente em Jesus?